eu parei para pensar nas Crônicas de Nárnia. Eu acho que o leão, né? O leão que Aslan, né? Ele foi para um julgamento e nesse julgamento ele era por Edmundo morrer, porque quem foi cotado para morrer era o Edmundo, que ele causou a confusão toda e fez uma asneira legal em Nárnia, né? Então a feiticeira falou que era o Edmundo que deveria morrer, mas o Aslan se ofereceu para morrer no lugar do Edmundo. E aí a gente vê lá a cena do Aslan morrendo, a, toda aquela cena horrorosa, e depois a Lucy e a irmã dela, elas estão diante da mesa de pedra e o Aslan ele ressuscita, ele desaparece de repente, ele ressuscita e o Aslan tá vivinho ainda nas Crônicas de Nárnia, porque ele falou, antes dele despedir lá do acampamento onde o Edmundo era para ser executado, ele falou assim, ainda há uma magia, ele falou, mais profunda que aquela propunha, né? Então, juridicamente, quem deveria ser executado era o Edmundo, mas o Aslan se ofereceu para ser executado no lugar do Edmundo. É uma cena muito triste nas Crônicas de Nárnia, mas ao mesmo tempo prova, né? O Aslan era o Messias que criou Nárnia, né? E até hoje eu brinco com um primo meu, né? Que eu achei interessante ele gostar desse tipo de literatura, porque é um tipo de literatura infantil e a gente fala até hoje, poxa, será que a gente abrindo a porta desse guarda-roupa, será que a gente vai parar em Nárnia? É interessante ver a parte jurídica das Crônicas de Nárnia, porque era pro Edmundo ser executado no Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa. Mas o Aslan, ele rebate lá a ideia e fala pra feiticeira que era ele que vai ser sacrificado. E aí a feiticeira prepara todo o ritual dela, sacrifica o Aslan, mas aí depois que o Aslan já tá morto, a Lucy e a irmã dela, elas veem o Aslan, né, que é o leão morto, mas do nada aparecem uns ratinhos e cortam a, o que estava prendendo o Aslan, e do nada o Aslan ele ressuscita diante da mesa de pedra, né? Para mim, as Crônicas de Nárnia, ela foi um falso testemunho que fizeram em relação ao Edmundo. Edmundo não tinha que se meter naquela situação. A feiticeira se meteu. A feiticeira se meteu. O Edmundo ele foi ver se era verdade. A Lucy falou, Edmundo, gente, vocês estão brincando comigo. Eu fui por um mundo diferente no guarda-roupa. O Edmundo era um tipo de... Ele era irritante. O Edmundo, retratado nas Crônicas de Nárnia como irritante. Ele era irritante. Ele era um irmão assim que debochava da irmã. Mas aí eles foram parar na... Ele também viu que Nárnia era real. Depois ele leva todo mundo, eles vão pra Nárnia. Mas, pra mim, foi um falso testemunho que fizeram em relação
ao Edmundo, né? A feiticeira enganou ele e levou ela para a prisão. Ele levou o Edmundo para a prisão, né? Interessantíssimo isso. E se o Aslan não se mete nisso, o Edmundo seria executado. Eles deram muita sorte do Edmundo não ser executado. Mas tinha uma profecia que toda vez que um filho de Adão e Eva fosse para Nárnia, acabaria com o reinado da feiticeira. São os 4 reis e rainhas de Nárnia: Edmundo, Lucy, Pedro e Susana. Toda vez que a trombeta soar, Edmundo... Não, a primeira vez que a trombeta soar, o Edmundo, a Pedro, Susana, eles vão ser reis e rainhas de Nárnia. Interessantíssimo. Então, juridicamente, na minha opinião, o Edmundo, ele não tinha obrigação. A feiticeira enganou ele. A feiticeira que enganou o Edmundo, então por que o Edmundo tinha que ser preso, né? Ele queria ficar lá comendo manjacu turco, ter os poderes lá da feiticeira, né? Porque a feiticeira enganou ele. Mas ele era um filho de Adão e Eva. E a mentira não pegou em Edmundo. Os castores, eles denunciaram a feiticeira e daí deu tudo errado. E por fim Aslan consegue derrotar a feiticeira. Com um sopro da boca dele, ele dá uma mordida lá e derrota a feiticeira numa briga que a feiticeira estava tendo com Pedro, porque a feiticeira, no final do filme, do livro, né? O livro, ela tinha derrubado o Edmundo, quase que o Edmundo morre. Interessantíssimo, porque para mim, judicialmente, a culpa não era do Edmundo. Então, no julgamento lá que houve nesse livro ou filme, no acampamento lá, o Edmundo não deveria ser executado porque ele foi vítima de engano. Ele foi vítima de engano da feiticeira. E o Aslan sabia muito bem que Edmundo estava sendo enganado. Então Aslan se meteu nisso e falou para a feiticeira, para calar a boca, que ele seria executado. Aí depois o Aslan fala para ele: gente, a feiticeira ela sabe só dessa magiazinha aí, mas é uma magia mais profunda do que a magia que ela pensa saber. Aí o Aslan ele ressuscita e a gente vê um filme e um livro dos melhores que existe na literatura de ficção científica. Dos filmes de literatura, para mim, dos livros e filmes que eu já li, as Crônicas de Nárnia são as melhores possíveis. Elas são simples, elas são fáceis de entender. Se você vê o Hobbit, por exemplo, para entender o Hobbit não é muito fácil. Você vê o Senhor dos Anéis também, muito difícil. E sem contar que as Crônicas de Nárnia fala do leão, né? Que representa o próprio Messias, que ressuscitou na cadeira, na mesa de pedra. Depois a gente vai ter a Cadeira de Prata, que é um livro já, né? Que deveria... Eu não entendo porque o Walt Disney não lançou, parou na Viagem o Peregrino da Alvorada. Eu não entendo porque o Walt Disney, a empresa Walt Disney, parou de fazer os filmes de Nárnia, né? Isso na minha opinião, é uma sacanagem, porque a Cadeira de Prata e a Última Batalha, pelo menos a Última Batalha, não.
Deveria ter feito todos os livros. Se começou, termina a produção do filme. Deveria ter feito o primeiro e o restante dos filmes. Mas parou, né? Não sabemos por que a Walt Disney parou com a produção dos filmes de Nárnia. Porque se parou na Viagem do Peregrino da Alvorada, é uma ponte que vai apontar para a cadeira Silverchair e depois para a última batalha. Não sabemos, né, por que o Walt Disney parou de publicar os filmes de Narnia. Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu não vou falar. Mas foi uma covardia para os fãs de Nárnia ter parado na Viagem do Peregrino Alvorada, que é um filmão também, igual ao livro. A Viagem do Peregrino Alvorada, na minha opinião, é o filme mais parecido com o livro. Tudo que tá lá tá no livro. Na Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa faltou. Príncipe Caspian eu não entendo muito, mas a Viagem do Peregrino Alvorada é idêntico. Enfim, judicialmente, Edmundo, no arraial lá do julgamento lá, ele, para mim, ele deveria ser isento de culpa, mas ele deu muita sorte do Aslan ter sido sacrificado, porque a feiticeira, na lei lá que ela tinha feito, ela tinha total direito de executar o Edmundo. Então, o Aslan se meteu e falou que não era para executar o Edmundo, né? Uma covardia ao Disney não ter publicado o restante dos livros.